Naquela noite quente de fevereiro, São Paulo parecia pulsar com um ritmo próprio, feito de buzinas, luzes de prédios e risos abafados em varandas iluminadas. No salão do edifício Renaissance, um dos mais luxuosos da Avenida Paulista, acontecia a festa de 50 anos de Rodrigo Mendonça, empresário milionário e um dos homens mais influentes do ramo imobiliário. O ambiente estava carregado de sofisticação. Lustres de cristal refletiam brilhos dourados. Garçons circulavam discretos com bandejas de champanhe francesa e uma banda de jazz ao vivo criava a trilha sonora da elite reunida. Rodrigo era o centro de todas as atenções. Alto, imponente, vestindo um terno italiano feito sob medida, ele transitava pelo salão como se fosse dono não apenas do espaço, mas de toda a cidade. Ao seu lado, Fernanda, a noiva de 28 anos, roubava olhares com um vestido vermelho de seda que parecia ter sido costurado diretamente sobre sua pele. O casal era o retrato do poder. Ele, bem-sucedido, herdeiro de um império construído com frieza e estratégias agressivas. Ela, a modelo mais comentada das colunas sociais, alvo de inveja e desejo em iguais proporções. Mas por trás de toda a ostentação, havia sempre aqueles invisíveis que sustentavam a grandiosidade da cena. Entre eles estava Helena, a faxineira de 42 anos, que trabalhava no salão há 5 anos. Discreta, eficiente, raramente alguém sabia seu nome. Para todos os efeitos, ela era apenas a funcionária da limpeza. Seus dias eram feitos de esfregões, panos e produtos de limpeza que tinham um cheiro mais forte do que qualquer perfume importado da festa. Naquela noite, porém, o destino parecia conspirar para que tudo fosse diferente. Enquanto atravessava a pista de dança com uma bandeja repleta de taças de cristal, Helena sentiu um dos saltos gastos de seus sapatos prenderem uma fresta quase invisível do mármore. Bastou um segundo. O corpo perdeu o equilíbrio. A bandeja escorregou de suas mãos e dezenas de taças caríssimas se estilhaçaram no chão, produzindo um som metálico que cortou o ar. O salão, que segundos antes estava tomado por música e conversas, mergulhou em silêncio absoluto. Rodrigo, já levemente embriagado depois de várias doses, virou-se de imediato para a cena. Seu rosto, ruborizado pela bebida, agora estava carregado de raiva. "Sua incompetente!" gritou, a voz ecoando no salão. "Você faz ideia de quanto custam essas taças?" Helena, tremendo, se ajoelhou no chão, tentando juntar os cacos com as mãos. As lascas afiadas cortaram de leve seus dedos, mas ela não parou. Algumas pessoas riram, outras desviaram o olhar constrangidas. Fernanda, porém, aproveitou a oportunidade. Aproximou-se do noivo com um sorriso cruel. "Rodrigo, querido, demita essa mulher agora mesmo. Ela não pertence a este lugar. É uma vergonha." Rodrigo respirou fundo, olhando para Helena como se fosse apenas um inseto incômodo. Mas em vez de apenas obedecer ao pedido da noiva, sua mente tomada pela arrogância, decidiu ir além. "Sabe o que seria divertido?" disse ele, caminhando até o DJ. "Vamos brincar um pouco com essa funcionária." Os convidados riram em expectativa. Rodrigo pediu que colocassem um tango argentino. O salão foi preenchido pela melodia dramática, as notas intensas que pareciam desafiar o ambiente de luxo. "Se você dançar esse tango melhor que minha noiva", disse Rodrigo, a voz carregada de ironia, "eu largo ela e caso com você." O salão explodiu em gargalhadas. Fernanda riu alto, jogando os cabelos para trás com desdém. "Ela mal deve saber andar direito", zombou. "Imagine dançar tango." Helena permaneceu ajoelhada por alguns segundos, o coração batendo acelerado. Então, lentamente levantou-se. Seus olhos, antes baixos e submissos, agora encaravam Rodrigo com uma firmeza inesperada. "Eu aceito", disse ela em voz clara. O riso coletivo morreu. Um silêncio pesado tomou o salão. Rodrigo piscou, incrédulo. "Como é que é?" perguntou, quase sem acreditar. "Eu aceito o seu desafio, mas com uma condição." Fernanda gargalhou. "Você não está em posição de impor nada." Helena a ignorou. Seus olhos estavam fixos apenas em Rodrigo. "Se eu dançar melhor, você cumpre sua palavra." Rodrigo olhou ao redor. Quase 200 convidados o observavam, alguns com curiosidade, outros com expectativa. Ele não podia recuar sem parecer covarde. "Está bem",
disse, certo de que aquela mulher seria humilhada. Mostre o que sabe. Fernanda tomou a frente, iniciando os primeiros passos. Ela tinha estudado dança durante a adolescência, e seus movimentos eram corretos, mas mecânicos, calculados. Arrancou alguns aplausos, especialmente dos homens, que se encantavam mais com sua sensualidade do que com sua técnica. Quando chegou a vez de Helena, o salão mergulhou em silêncio. Ela fechou os olhos, respirou fundo, e quando a música recomeçou, algo mudou. Não era mais a faxineira cansada, com mãos marcadas por produtos de limpeza. Era uma mulher inteira, cheia de força e graça. Seus passos eram firmes, apaixonados, cheios de alma. Cada giro parecia contar uma história. Cada olhar, cada movimento de braços, transmitia emoções que iam além da técnica. Aos poucos, o salão inteiro ficou hipnotizado. Pessoas que minutos antes riam dela, agora estavam boquiabertas. Rodrigo, parado diante da pista, sentia o peito apertar. Aquela dança não era apenas bela, era familiar, muito familiar. Quando Helena terminou, ninguém se atreveu a aplaudir de imediato. O silêncio durou alguns segundos, até que um convidado, emocionado, começou a bater palmas. Logo todos estavam de pé, aplaudindo com entusiasmo. Fernanda estava pálida, derrotada. Rodrigo, porém, não conseguia tirar os olhos de Helena. E então, algo inesperado aconteceu. Ao se afastar, o medalhão que Helena usava no pescoço caiu no chão, rolando até os pés dele. Rodrigo o pegou. Reconheceu de imediato. Era o medalhão que ele havia dado, 22 anos antes, à sua professora de tango. Gravado na parte de trás, ainda estavam as iniciais. HM Rodrigo sentiu o chão sumir sob seus pés. Helena Moraes, sussurrou, olhando para ela. Helena arregalou os olhos, tentando recuperar o medalhão. Está enganado, disse com a voz trêmula. Eu nunca fui professora de nada. Rodrigo se aproximou, o coração disparado. Não minta para mim. Você me ensinou a dançar. Você foi minha primeira paixão. Você desapareceu sem explicação e eu nunca soube por quê. Os convidados murmuravam, chocados. Fernanda tentava intervir, mas foi interrompida por uma voz firme vinda do fundo do salão. Deixa a menina em paz, Rodrigo. Todos se viraram. Era Dona Mercedes, a mãe dele, que até então observava calada. Aos 75 anos, caminhava lentamente, mas sua presença tinha mais força do que qualquer discurso. Aproximou-se, encarou o filho e depois Helena. Está na hora de você saber a verdade sobre o que aconteceu há 22 anos. Helena empalideceu. Rodrigo olhou para a mãe, confuso. O que a senhora sabe? Dona Mercedes suspirou fundo, como quem carrega um peso há muito tempo. Sei de tudo, meu filho. Está na hora de você ouvir. O salão inteiro parecia ter parado no tempo. As luzes refletiam nos lustres de cristal, mas o brilho não escondia a tensão que crescia a cada segundo. Rodrigo olhava para a mãe como se esperasse que ela confirmasse ou desmentisse o impossível. Helena, com o rosto banhado em suor e olhos marejados, sentia-se exposta, como se cada olhar ali fosse uma lâmina a lhe cortar a pele. Mãe! Rodrigo engoliu seco. O que a senhora quer dizer com sabe de tudo? Dona Mercedes aproximou-se de Helena, segurou-lhe as mãos com delicadeza e disse com firmeza. Porque eu estava lá quando tudo aconteceu. Eu vi o que seu pai fez com ela. Um murmúrio correu pelo salão. Os convidados, que minutos antes se divertiam com champanhe, agora estavam tão atentos quanto se assistissem a uma peça de teatro. Fernanda tentou rir, mas sua voz soou artificial. Ah, por favor. É evidente que essa mulher inventou uma história e agora está manipulando até a sua mãe, Rodrigo. Mas o olhar severo de Dona Mercedes a silenciou. Você não sabe nada, menina. E voltou-se para o filho. Rodrigo, seu pai destruiu a vida dela porque sabia que vocês dois estavam se apaixonando. O coração de Rodrigo disparou. Lembranças adormecidas vieram como rajadas. Os ensaios no pequeno estúdio da Vila Mariana, o cheiro de madeira encerada, os giros perfeitos, a música invadindo cada nervo de seu corpo. E no centro disso tudo, Helena. A mulher que, com passos firmes e palavras suaves, havia lhe mostrado que dançar era mais que técnica. Era entregar a alma. Eu sabia, Rodrigo murmurou, olhando para Helena. Eu sabia que não tinha sido um sonho. Helena fechou os olhos. Lágrimas escorreram.
Eu tentei esquecer, Rodrigo, eu tentei, mas a vida não me deixou. Dona Mercedes respirou fundo e falou alto para que todos ouvissem. Seu pai armou para que a academia dela fosse invadida. Plantou provas, pagou testemunhas. Em poucos dias ela passou de professora respeitada a criminosa estampada nos jornais. Os convidados reagiram com espanto. Alguns levaram a mão à boca, outros balançaram a cabeça. Fernanda parecia perdida, procurando uma saída. Isso é ridículo, né? Protestou. Vocês estão acreditando em uma faxineira? Rodrigo a olhou com desprezo. Chega, Fernanda. O silêncio voltou a dominar. Helena respirava com dificuldade, como se reviver aquela história fosse arrancar-lhe os pulmões. Eu perdi tudo, disse ela finalmente. Meu nome, minha carreira, meus alunos. Perdi até minha casa. Fui obrigada a deixar São Paulo como uma criminosa, mesmo sendo inocente. Rodrigo estendeu a mão, mas ela recuou. E você? Perguntou Helena, a voz embargada. Onde você estava quando tudo aconteceu? Ele abaixou os olhos envergonhado. Eu não soube de nada. Meu pai disse que você tinha fugido. Eu era jovem, imaturo. Acreditei nele. Depois mergulhei nos negócios e deixei a dança para trás. Um garçom mais velho, de cabelos grisalhos, se aproximou com timidez. Era Carlos, conhecido por todos que frequentavam o salão. Com licença, Dr. Rodrigo. Eu trabalho com a dona Helena há 5 anos. Posso dizer com toda certeza. Ela nunca soube que o senhor estaria aqui hoje. Ela sempre evitou eventos noturnos. Só veio porque outra funcionária faltou. O depoimento caiu como um golpe final contra a desconfiança. Helena não havia armado nada. O encontro fora um acaso do destino. Rodrigo passou a mão pelo rosto, confuso e tomado por um misto de raiva e arrependimento. Meu Deus, quanto tempo eu perdi. Fernanda, sentindo o controle escorrer pelas mãos, tentou a última cartada. Rodrigo, você vai jogar fora nosso futuro por causa de uma história mal contada? Por causa de uma mulher que esfrega chão? Ele a encarou como se a visse pela primeira vez. Não é uma mulher que esfrega chão, é Helena Moraes. E ela vale mais que todo esse salão junto. Fernanda ficou sem palavras. O silêncio foi quebrado apenas pelo som de alguém batendo palmas. Depois outra pessoa, e mais outra. Logo quase todos no salão estavam aplaudindo Helena, não por pena, mas por respeito. Helena, no entanto, não se sentia vitoriosa. Sentia-se cansada. Eu não quero aplausos, disse com a voz firme. Eu só quero viver em paz. Rodrigo deu um passo à frente. Então me deixe te ajudar a ter isso. Ela negou com a cabeça. Não, Rodrigo. Não depois de tudo. Foi nesse momento que Dona Mercedes tomou a palavra de novo. Helena, você não precisa decidir nada agora. Mas chega de se esconder. Você merece sua verdade de volta. Helena baixou os olhos, vencida pelas lágrimas. A dor de 22 anos finalmente encontrava espaço para sair. O salão inteiro parecia compartilhar de sua angústia. Naquela noite, a festa acabou ali. Muitos convidados foram embora em silêncio, refletindo sobre o que haviam presenciado. Rodrigo ficou com a mãe e não conseguiu dormir. Passou horas olhando o medalhão, lembrando da juventude, da dança, da inocência que perdera ao se tornar sombra do pai. Nos dias seguintes, ele tentou encontrar Helena. Descobriu, por meio de Carlos, que ela havia pedido demissão do salão e se afastado. Não queria ser procurada. Mas Rodrigo não desistiu. Contratou um investigador. Pouco tempo depois, descobriu que Helena estava dando aulas voluntárias em uma escola comunitária da Zona Leste, ensinando tango a adolescentes em situação de risco. Era um galpão improvisado, com espelhos quebrados e piso de cimento, mas havia vida ali dentro. Música, risos, disciplina. Rodrigo foi até lá sem avisar. Pela janela viu Helena ensinando. Não havia luxo nem glamour, mas havia paixão verdadeira. Os olhos dela brilhavam. As crianças a seguiam com devoção. Rodrigo ficou parado, hipnotizado. Não era mais o tango dos palcos, era o tango da sobrevivência, da esperança. Quando a aula terminou, ele a abordou na saída. Helena se assustou. — O que você está fazendo aqui? Perguntou defensiva. — Eu precisava ver você. Eles caminharam pelas ruas estreitas, sob o som distante de funk e vozes de vizinhos nas calçadas. Rodrigo parecia um estranho naquele cenário simples, mas Helena andava com naturalidade. As pessoas a cumprimentavam com respeito. — Você reconstruiu sua vida aqui, disse Rodrigo admirado.
Sim, pode não ser muito, mas é honesto. É digno. Rodrigo respirou fundo. Eu quero te ajudar a ir além. Quero abrir um centro cultural equipado, acessível, que dê oportunidade para essas crianças. Você seria a diretora artística. Helena riu com amargura. Parece nobre, mas isso é caridade, Rodrigo. E eu não aceito esmolas. Não é caridade. É parceria. Eu coloco os recursos, você coloca a alma. Ela parou de andar e o encarou. Por que você faria isso? Porque eu preciso consertar os erros do meu pai. E porque eu não consigo mais viver sem te ter por perto. Helena ficou em silêncio, o coração acelerado, mas o medo também. Você fala como se tivesse mudado. Mas eu te vi naquela festa, me humilhando diante de todos. Você era igual ao seu pai. Rodrigo abaixou a cabeça. Eu sei, e me odeio por isso. Mas você me fez lembrar quem eu era antes. Me deu uma chance de provar. Helena respirou fundo. Vou pensar, mas não me pressione. Rodrigo sorriu, aliviado só por não ouvir um não. Eu espero o tempo que for preciso. Nos dias seguintes, Helena recebeu de Rodrigo um envelope. Dentro estavam documentos guardados por Dona Mercedes, recibos, cartas, gravações que provavam que ela fora vítima de uma armação. Por horas, ela ficou olhando para aqueles papéis. Eram sua vingança, sua justiça, sua libertação. Mas também eram feridas abertas. Será que estou pronta para reviver tudo isso? Murmurou sozinha. O tempo passou. Helena continuou dando aulas na comunidade, mas as palavras de Rodrigo não saíam de sua cabeça. E quando uma de suas alunas, uma menina tímida chamada Júlia, de 8 anos, lhe disse: Professora, quando eu danço, sinto que sou alguém importante. Helena percebeu que talvez fosse hora de enfrentar o passado. Não apenas por ela, mas por todas aquelas crianças que viam na dança uma chance de existir. Algumas semanas depois, Helena tomou a decisão que mudaria não apenas seu destino, mas também o de Rodrigo. Procurou em seu escritório, um andar inteiro envidraçado de frente para a Avenida Faria Lima. Rodrigo, surpreso, levantou-se assim que a viu entrar. Helena, sua voz soou quase como um alívio. Eu pensei que você nunca mais viria. Ela colocou a bolsa sobre a mesa e falou sem rodeios. Eu aceito sua proposta sobre o centro cultural, mas vai ser do meu jeito. Rodrigo conteve o impulso de sorrir, mantendo-se sério. Diga. Primeiro, quero participar de todas as decisões. Segundo, metade das vagas sempre será gratuita para crianças de baixa renda. Terceiro, eu não aceito favor. Quero contrato formal, direitos, deveres. Rodrigo assentiu de imediato. Aceito todas as condições. Helena o encarou, tentando perceber se havia truque, mas encontrou apenas sinceridade. Ótimo. Então vamos trabalhar. A partir daquele dia, uma nova etapa começou. Encontraram um prédio antigo no centro de São Paulo, um espaço que havia sido uma escola de dança na década de 1950 e estava abandonado. As paredes descascadas e o piso destruído escondiam a memória de um lugar que já havia vibrado com música. Com reformas financiadas por Rodrigo e supervisão artística de Helena, o local foi transformado em um espaço moderno e acolhedor, com espelhos novos, piso de madeira, salas iluminadas e até um pequeno teatro. O processo não foi apenas uma obra física. Foi também a reconstrução de laços. Rodrigo e Helena passaram horas juntos discutindo cada detalhe, da acústica à escolha de professores. Aos poucos, foram se conhecendo não apenas como empresários ou professores, mas como pessoas que haviam amadurecido com a dor. Rodrigo começou a frequentar as aulas na comunidade, ajudando Helena com as crianças. Era estranho vê-lo, um homem acostumado a negociações milionárias, sentado no chão ajudando um menino a amarrar o cadarço. Mas havia algo genuíno em seus gestos. Helena observava em silêncio, tentando conciliar aquela imagem com o Rodrigo arrogante que a humilhara no salão semanas antes. A inauguração do Centro Cultural foi um evento emocionante. Não havia colunistas sociais ou modelos em vestidos caros. Havia crianças, adolescentes, famílias inteiras da periferia que entravam com olhos brilhando diante de um espaço que parecia um sonho. Helena fez questão de ser a primeira a se apresentar. Dançou o mesmo tango que havia marcado sua vida, mas dessa vez não como desafio, e sim como vitória. O público se levantou,
aplaudindo de pé. Rodrigo assistiu com lágrimas nos olhos. Nos dias seguintes, a história de Helena ganhou espaço nos jornais. Os documentos entregues por Dona Mercedes foram parar nas mãos de jornalistas investigativos. A verdade veio à tona. O nome de Helena foi limpo. O pai de Rodrigo, já falecido, foi exposto como manipulador frio que havia arruinado uma mulher inocente. Outras vítimas surgiram, confirmando o padrão de crueldade. A repercussão foi enorme. Helena recebeu mensagens de antigos alunos, convites para entrevistas, até pedidos de perdão de quem acreditara nas mentiras. Mas ela não buscava fama. O que a movia eram as crianças. Passava horas com elas, ensinando passos, mas também valores de disciplina e dignidade. Entre as crianças estava Júlia, a menina de 8 anos que havia chamado a atenção de Rodrigo. Pequena, tímida, mas com um talento natural impressionante. Sua avó, que a criava sozinha, estava doente e não conseguia mais cuidar dela adequadamente. Helena se apegou à menina, vendo nela um reflexo de si mesma quando jovem. Alguém que só precisava de oportunidade. Um dia, ao final de uma aula, Rodrigo chamou Helena para caminhar pelo espaço ainda vazio. O sol entrava pelas janelas largas, iluminando partículas de poeira suspensas no ar. "Helena, eu preciso te dizer algo", começou. "Eu acho que estou me apaixonando por você de novo." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respirou fundo. "Rodrigo, não confunda nostalgia com amor. Nós fomos pessoas diferentes no passado. Hoje não sei se consigo confiar em você dessa forma." Rodrigo segurou suas mãos. "Eu não amo a lembrança da professora de tango. Eu amo a mulher que você é agora." Helena desviou o olhar, tentando conter a emoção. "Eu preciso de tempo." Ele sorriu de leve. "Eu espero." Os meses passaram. O centro prosperava. Crianças de toda a cidade se inscreviam. Muitos jovens, antes envolvidos em drogas ou violência, agora tinham uma nova chance. Rodrigo, antes conhecido apenas como empresário arrogante, começava a ser visto como alguém que investia em cultura e transformação social. Mas a maior transformação estava dentro dele. Deixou de medir sucesso apenas por lucros e passou a se orgulhar de cada criança que descobria o talento para a dança. Dona Mercedes, feliz, acompanhava tudo de perto, muitas vezes emocionada ao ver o filho finalmente romper com o legado cruel do pai. Helena, por sua vez, continuava dividida entre a desconfiança e o carinho crescente por Rodrigo, até que um dia ele fez uma proposta inesperada. "Helena, eu quero adotar uma criança." Ela arregalou os olhos. "O quê?" "Júlia", respondeu ele firme. "Ela precisa de uma família. Eu e você podemos dar isso a ela." Helena levou a mão à boca, surpresa. "Rodrigo, isso é sério demais." "Justamente por isso. Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida." Helena chorou. Parte dela temia se envolver mais profundamente, mas outra parte sabia que Júlia já tinha conquistado seu coração. Depois de algumas semanas de reflexão, ela aceitou. O processo de adoção foi longo, mas finalmente concluído. Júlia se mudou para a casa que Rodrigo e Helena compraram juntos. Não uma mansão, mas um lar aconchegante, com paredes decoradas por desenhos da menina e fotografias das primeiras apresentações do centro. A transformação de Júlia foi visível. Antes tímida e insegura, tornou-se confiante, alegre, uma promessa real da dança. Helena a acompanhava de perto, ensinando cada passo, enquanto Rodrigo a incentivava como pai dedicado. Cerca de um ano depois, durante uma grande apresentação do Centro Cultural, Rodrigo surpreendeu Helena. Ao final do espetáculo, diante de alunos, professores e famílias inteiras, subiu ao palco e ajoelhou-se com uma caixinha nas mãos. "Helena Moraes, você foi a mulher que me ensinou a dançar quando eu era jovem. Depois foi a mulher que me ensinou a viver quando eu já havia me perdido. Quer se casar comigo?" O público explodiu em aplausos e gritos de alegria. Helena, emocionada, disse sim entre lágrimas. Júlia correu até o palco e os abraçou. O casamento foi realizado no próprio Centro Cultural, em uma cerimônia simples, mas emocionante. Em vez de presentes caros, os convidados foram incentivados a doar para bolsas de estudo. Durante a celebração, Helena dançou com Rodrigo e também com Júlia. Foi mais que uma festa.
foi o nascimento de uma família construída sobre cicatrizes transformadas em força. Nos anos seguintes, o Centro Cultural cresceu. Novos professores foram contratados, muitos deles também pessoas que haviam enfrentado dificuldades. O espaço tornou-se referência nacional, não apenas pela qualidade artística, mas pela transformação social que proporcionava. Crianças que talvez nunca tivessem conhecido o palco agora se apresentavam em grandes teatros. Algumas ganharam bolsas no exterior. Outras se tornaram professoras. Fernanda, por sua vez, reapareceu um dia. Não mais como uma modelo arrogante, mas como uma mulher transformada. Pediu desculpas, reconheceu seus erros, contou que havia começado a estudar pedagogia e queria trabalhar com crianças. Helena, com sua generosidade, aceitou dar-lhe uma chance. O Centro Cultural tornou-se também espaço de segundas oportunidades. Rodrigo, antes preso ao legado do pai, tornou-se exemplo de redenção. Usava sua fortuna para apoiar projetos culturais e educacionais. Sua empresa também mudou, tornando-se mais ética. E, acima de tudo, ele encontrou paz. Helena, que passara décadas marcada por uma injustiça, agora era reconhecida como mestra, referência, inspiração. Seu nome, antes destruído, agora era sinônimo de superação. Júlia cresceu cercada de amor, descobrindo que a verdadeira família não é feita de sangue, mas de escolhas. No fim, todos que passaram pelo centro aprenderam que a dança não era apenas movimento, mas metáfora da vida. Tropeços que se transformam em passos firmes, quedas que viram giros de vitória. E naquela São Paulo caótica, feita de arranha-céus e vielas, o tango que começou como humilhação tornou-se símbolo de redenção. Helena Moraes, a faxineira invisível, tornou-se o coração de uma história que provava, diante de todos, que ninguém está condenado ao passado quando encontra o propósito certo.